Pedir para a oposição ficar para ouvir, mas... Não, não. Tá bem, tá bem. Deputada Tereza Cristina com a palavra. Por favor, pessoal. Deputada Bom dia, senhor presidente. Bom dia, colegas. Calma agora. Eu vou começar, então, a leitura do... Eu, como subrelatora da CPI, me coube a subrelatoria do INCRA. Então, eu vou começar a apresentação do subrelatório do INCRA. A parte do relatório referente ao INCRA é dedicada aos remanescentes de quilombos, aos assentados da reforma agrária e às pessoas que não possuem um pedaço de chão no nosso país. Ao apontarmos as falhas e equívocos nas políticas de reforma agrária e titulação de terras quilombolas, não pretendemos diminuir a sua importância. Muito menos desconhecemos seus méritos. Pelo contrário, buscamos o seu fortalecimento e ampliação dos seus benefícios. Ao mostrarmos o errado, buscamos o que é certo. No âmbito da reforma agrária, o nosso objetivo final é que as terras e recursos distribuídos pelo programa cheguem efetivamente aos trabalhadores rurais para que tenham as devidas condições de trabalhar a terra e para que cada vez mais nos orgulhem com o fruto do seu trabalho. De forma semelhante, no âmbito do reconhecimento e titulação de terras quilombolas, queremos que todos os remanescentes detenham o título da propriedade e garantam para si os recursos que lhes são destinados. Dessa maneira, essa comissão parlamentar de inquérito trabalhou não somente para apontar o ilícito, mas para, principalmente, buscar o aprimoramento de nossa legislação e das políticas públicas pertinentes. No que se refere à atuação do INCRA, começaremos pela questão quilombola, seguindo a ordem delineada no relatório. Primeiro, INCRA quilombolas. A questão quilombola nos remete ao trágico passado histórico brasileiro, em que a escravidão era a regra. É certo que a romantizada história da abolição da escravatura, marcada pela assinatura da Lei Áurea pela Princesa Isabel, esconde os séculos de exclusão social daquele grupo. De fato, a chamada abolição não veio acompanhada de políticas que levassem a uma inserção social adequada. No entanto, ao longo dos anos, avanços têm sido realizados, ainda que restante uma longa caminhada. Nesse contexto, a Constituição Federal de 1988 assegurou a titulação da terra aos remanescentes quilombolas. Contudo, com o passar dos anos, o texto constitucional passou a ser alvo de divergências. As críticas não se dão em razão da garantia estipulada pela Constituição, mas sim pela tentativa de extensão da norma para abranger casos não previstos pela Constituinte, impulsionada pelo Decreto 4.887/2003. Em primeiro lugar, o decreto garante aos remanescentes de quilombos a titulação de território para além do ocupado, dando-lhes direitos semelhantes ao previsto na Constituição para os indígenas, o chamado espaço vital. Ocorre que, em não havendo previsão legal sobre o tema, o decreto inovou o ordenamento jurídico, ferindo a Constituição Federal. O texto constitucional é claro ao prescrever que o Estado irá emitir os títulos aos remanescentes de quilombos, reconhecendo a propriedade das áreas que estão ocupando. Em segundo lugar, ao eleger a autodeclaração como critério único para a identificação dos quilombolas, o decreto fere novamente a Constituição, que exige a comprovação da remanescência. Assim, mesmo que se admita o critério da
atribuição, sua aplicação para fins de titulação das terras aos remanescentes de quilombos deverá ser acompanhada da efetiva comprovação da condição apontada pelo artigo 68 da ADCT, Atos das Disposições Constitucionais Transitórias. Da forma sintética, somos favoráveis à completa e integral aplicação do direito constitucionalmente previsto aos remanescentes de quilombo. Mas entendemos pela inconstitucionalidade formal e material do Decreto 4887/03, visto que o mesmo não constitui espécie jurídica apta a regulamentar a Constituição Federal, criando e extinguindo direitos. Entendimento diverso irá levar o país a uma completa insegurança jurídica e a um inaceitável caos social. Se ampliarmos o conceito de quilombo e titularmos áreas para além das ocupadas, iremos abrir margem para que todo cidadão brasileiro tenha o receio de, algum dia, ser expulso do seu lar. Não há um rincão neste país que não possua uma comunidade cujos traços levem, de uma forma ou de outra, à escravidão. Não se repara uma injustiça praticando outras. É preciso dar a César o que é de César. Para que os remanescentes de quilombos daremos o reconhecimento e o título da terra. Para os que não tenham essa condição, aplicaremos outras normas e políticas públicas para que também alcancem efetiva dignidade. Neste relatório, trabalhamos para demonstrar que a justeza da demarcação de território para as comunidades remanescentes de quilombos tem sido desvirtuada. O Decreto 4887/03 tem sido utilizado para atingir interesses outros, muitas vezes escusos e ilícitos. Assim, uma política que era para ser benéfica acaba por perpetuar a injustiça e a exclusão de grupos sociais minoritários. O primeiro caso analisado por essa CPI foi o do Morro Alto, localizado no município de Maquiné e Osório, estado do Rio Grande do Sul. Diante das denúncias apresentadas, a CPI colheu documentos e testemunhos, indicando gritantes nulidades no procedimento de reconhecimento e titulação que tramita junto ao INCRA. Em primeiro lugar, observa-se que o INCRA não produziu o estudo antropológico. O INCRA se resumiu a incorporar o estudo acadêmico produzido anos antes, sob coordenação da antropóloga Deise Macedo de Barcelos. Em uma única reunião, o grupo de trabalho do INCRA afirmou em ata ter debatido e analisado as 488 páginas do estudo acadêmico e o tomando como verdade absoluta para incorporação no procedimento administrativo. Agora nós vamos passar aí a primeira lâmina, onde, após discussão, a comissão... Tá. Não, tá bom aqui. Então, no grupo do INCRA, que em uma única reunião e sem fundamentação incorpora um estudo acadêmico, após as discussões, a comissão decidiu incorporar ao processo o estudo socioantropológico e o território definido pelo estudo, com uma área de 4.632,2 hectares, como área inicial a ser trabalhada no relatório técnico. Esse estudo foi coordenado pela dita antropóloga e publicado no ano de 2004, e também com coparticipação da senhora Cíntia Beatriz Miller, que era autora da dissertação
sobre esse tema na Universidade do Rio Grande do Sul. Repita-se, então, o absurdo. Em uma única reunião, em tempo que não seria suficiente sequer para uma leitura superficial do trabalho, o INCRA incorporou o estudo acadêmico, esse dito estudo acadêmico, aos autos. Assim, sem qualquer fundamentação, em menos de 2 linhas, delimitou mais de 4.500 hectares e atingiu mais de 500 famílias. Na outra lâmina, o grupo do INCRA não realizou o aspecto antropológico do relatório circunstanciado de identificação e delimitação, aproveitando, sem qualquer fundamentação, o citado estudo acadêmico. O relatório antropológico, denominado Comunidade Negra de Morro Alto, Historicidade, Territorialidade e Direitos Condicionais, esta peça foi aprovada e incorporada ao presente procedimento administrativo, conforme ata da comissão, folha 10 e 12, mostrada no slide anterior. Então, nós observamos que o INCRA descumpriu novamente a Constituição Federal, que determina a necessidade de se fundamentar as decisões administrativas. Essa questão sozinha seria suficiente para anular todo este procedimento. Porém, o descaso para com a lei e para com os cidadãos que viviam antes em Morro Alto não para por aí. Não para por aí. Também em uma única reunião, em 2 linhas, o grupo de trabalho foi capaz de apreciar e rejeitar as mais de 200 contestações apresentadas pelos moradores daquela região. O assunto em análise e o julgamento das contestações apresentadas no relatório da comunidade remanescente de quilombolas de Morro Alto, esses fundamentos contidos nas contestações nesse pleito territorial foram apresentadas, discutidas, votadas pelo colegiado que deliberou por unanimidade julgá-los improcedentes. Não se sabe por que motivos as contestações foram rejeitadas, visto que foram feitas de forma genérica e sem fundamentação. Assim, mais uma vez o INCRA descumpriu a Constituição Federal e jurisprudência pacífica do STF, que diz nula a decisão não motivada. Infelizmente, as ilegalidades não pararam por aí. O estudo acadêmico incorporado pelo INCRA foi produzido em desrespeito aos princípios da impessoalidade, da imparcialidade e da moralidade administrativa. Em primeiro lugar, observa-se que a equipe de trabalho foi composta por pessoas diretamente interessadas nesta causa. Nesse sentido, membros das organizações que pediram o reconhecimento da área como quilombola tiveram participação direta e decisiva no desenvolvimento dos trabalhos. Pessoas interessadas na causa possuem presença constante na produção desse trabalho. É incrível. Constantemente vemos o nome das mesmas pessoas interessadas nesse trabalho. Queremos, então, referir nossa satisfação por termos contado com a presença constante dos militantes do movimento negro, de modo especial, o senhor Arnaldo Batista dos Santos, companheiro de pesquisa de luta, José Itarajara Duarte Ferreira, militante que não se eximiu do auxílio na coleta dos dados de Morro Alto. Esse trecho da obra evidencia a participação dos interessados e o caráter de militância dos pesquisadores. Observa-se que o problema não está na demanda do movimento social.
que possui direito em pleitear aquilo que entende correto, desde que dotado de boa-fé. Contudo, é totalmente inadmissível que o grupo de trabalho responsável por julgar a causa seja composto por militantes que a patrocinam. Em complemento, uma antropóloga que participou do grupo de trabalho junto ao INCRA chega a afirmar que houve pressão para que partidários fossem aceitos na composição desta equipe de trabalho. Como já vimos, pessoas interessadas na causa possuem presença constante nesse grupo de trabalho. Isso aí é evidente, é notório. Então, a partir da pressão exercida pelo agente do Movimento Negro Unificado, senhor Arnaldo Batista, historiador e membro do movimento, né, vinculado ao Partido dos Trabalhadores, passou a integrar o time dos historiadores. Esse trecho da dissertação do mestrado produzido pela antropóloga que participou da equipe de trabalho, da equipe técnica de trabalho, responsáveis pelo trabalho de Morro Alto. Em relação a essa afirmação, observamos que a antropóloga coordenadora do estudo se negou a comentá-lo em profundidade durante a audiência nesta CPI, CPI da FUNAI do INCRA. Naquela ocasião, a senhora Deise afirmou que não havia lido a dissertação e, portanto, não poderia comentá-la. Ocorre que o sítio eletrônico da Universidade Federal do Rio Grande do Sul indica que a senhora Deise, como integrante, era integrante da banca de examinadores desse trabalho. Então, como é que ela não leu, se ela examinou a tese e era membro da banca? Ou a senhora Deise aprovou uma dissertação de mestrado sem ler? Ou mentiu perante esse parlamento? Dando continuidade, mostramos também o absurdo dos fatos de que o grupo de trabalho foi constituído por 2 sócios fundadores da Associação Quilombola da região. Ou seja, aqueles que realizaram o estudo e julgam tratar-se ou não o território de Morro Alto de um quilombo são os mesmos que se beneficiaram da sua demarcação. Toda essa parcialidade, obviamente, fez com que o estudo fosse produzido sem o devido contraditório. Não sem razão, não foi ouvida uma única pessoa que fosse contrária ao reconhecimento daquele território como território quilombola. Observamos que pesquisa desenvolvida pelo antropólogo Roque Calage Neto indicou que 78% dos moradores locais são contrários ao reconhecimento do território como remanescente de quilombo. Muitos afirmam que o líder da Associação Quilombola nunca sequer morou na região, não sendo parte legítima para gerir o território. Mesmo com tantas evidências de fraudes, o pleito quilombola na região já levou ao pagamento de mais de R$ 2.500.000 a título de compensação. Não é compra, é compensação por supostos impactos socioambientais causados pela duplicação da BR-101. Então, isso é muito grave. Isso é como vem agindo alguns movimentos. Então, cobra-se por um impacto socioambiental de uma área que ainda não foi reconhecida como quilombola. E o governo federal paga R$ 2,5 milhões para impacto ambiental de uma área de quilombola que ainda não é área quilombola, não foi determinada. Observamos